A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Esta semana, o presidente norte-americano Joe Biden, ele declarou na sua conta no antigo Twitter, hoje X, esta nação foi fundada no princípio de que não há reis na América, mas a Suprema Corte de Trump abriu o caminho para ele ser um. Diz ele, segundo a tradução do Google. E o ex-deputado federal e ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, fez um vídeo no YouTube nesta semana comentando o caso, e ele opina, abrindo aspas: você acha que o jornalismo brasileiro trata a direita e a esquerda com dois pesos e duas medidas de modo injusto? O que ouvi nesta semana foi o jornalismo considerar que a justiça americana blinda Trump de direita. Aí o absurdo. Mas brindou Lula aqui no Brasil de esquerda, e aí está tudo bem, fecha aspas. Evidentemente que esses comentários, tanto o que falou o presidente norte-americano, quanto falou Dallagnol, são opiniões políticas. E se você quer se aprofundar mais nisso, evidentemente tem muita matéria na internet, inclusive essa do Dallagnol, para você se aprofundar no assunto. Mas a nossa proposição é trazer, diante dessas notícias da semana, algo relacionado com a palavra de Deus. E aqui, então, eu coloquei um desafio para você. O que você sabe sobre o reino dos homens e o reino de Deus, segundo o que fala a própria palavra de Deus. Sobre o reino dos homens, lá em 1 Samuel 10, 17 e 19, a 19, nesse trecho, o profeta Samuel convoca o povo em Mispá e declara a palavra do Senhor. Ele diz que Deus havia libertado Israel do Egito e de outros reinos opressores, mas o povo ainda insistia em ter um rei humano. Aqui está o texto, vou ler para os irmãos. 1 Samuel 10, 17 a 19. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-os da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhes tem dito: ponham um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-se vós perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor. Pedimos da tua graça, que o teu Espírito esteja nos orientando neste momento de reflexão sobre o teu reino, Senhor. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.
Nessa passagem, ela fica evidente que a escolha de um rei humano era uma rejeição ao próprio Deus como soberano. O povo insistiu, apesar dos alertas, e Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel. No entanto, essa decisão teve consequências ao longo do reinado de Saul. Então, nós vemos aqui Samuel alertando o povo que Deus queria ser soberano sobre a sua nação. Ele queria reinar. Mas o povo insistiu a ser como as demais nações da terra e ter um rei. E sofreu todas as consequências deste mau rei que foi Saul. Houve um alerta, olha, vocês vão pagar impostos, vai começar a pagar impostos para esses reis, os seus filhos vão ser recrutados para o exército, ou seja, muitos dos seus filhos vão morrer em batalha. Tudo isso um alerta sobre o desejo que Deus tinha para o seu povo, para que o povo evitasse sofrer na mão de um rei. E nós sabemos, pela história da humanidade, que os reis têm sido opressores, ditadores têm surgido no mundo, líderes cruéis, sangrentos, desumanos, trazendo toda sorte de coisas ruins para o povo, impedindo a liberdade, impedindo que as pessoas tomem seus próprios caminhos, colocando pesados impostos sobre as pessoas. Os irmãos me desculpem, essa semana tive aí gripado, estou melhor hoje, graças a Deus, para fazer essa programação, mas ainda estou um pouquinho com uma tosse incomodando. A palavra de Deus fala que esses governos humanos, um dia, eles vão ficar tão poderosos que vão levantar um líder mundial, conhecido na Bíblia Sagrada como o Anticristo. Então, haverá um governo mundial que terá aí uma trindade satânica, Satanás por trás, influenciando esse líder mundial, e esse líder mundial vai ter um falso profeta, ou seja, um líder religioso também mundial, que vai incentivar os povos da terra a seguir esse líder político, que vai, em consequência disso, voltar todas as suas forças contra o povo de Israel. E nós vemos no livro de Apocalipse registrado um conflito de ordem mundial. Esse conflito vai acabar depois de um período de 7 anos que nós conhecemos como Grande Tribulação. Os acontecimentos futuros que nós estamos aguardando, segundo a palavra de Deus, é primeiro o arrebatamento da igreja. Os que morreram em Cristo, em determinado momento futuro da história, ressuscitarão dos mortos. E nós que estivermos vivos nesta situação, seremos arrebatados, ou seja, seremos levados com o Senhor para a glória. Isso vai ser de modo invisível, o mundo não o verá. E depois do arrebatamento da igreja haverá um período de grande tribulação, período de 7 anos de grande tribulação, em que esse líder mundial vai
realmente mostrar todos os seus dentes. Nos primeiros 3 anos e meio, ele vai ter uma paz temporária com Israel, mas depois de 3 anos e meio ele vai para cima da nação de Israel com tudo. A tal ponto que, se Deus não interviesse, toda a nação de Israel seria morta. Mas nesse tempo haverá muitas conversões. O povo de Israel reconhecerá que Jesus é o Messias. E Jesus virá em socorro do seu povo e das nações da terra que defendem o direito de Israel. E diz que o Senhor virá dos céus juntamente conosco, a igreja já arrebatada. Isso está melhor descrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Vai ter uma grande batalha e Satanás será vencido. Primeiro, um anjo desce dos céus com a chave do abismo e prende Satanás por 1000 anos. Vai começar um período aqui na terra que aí sim o reino de Deus aqui na terra. Então, Satanás, falso profeta e a besta, o líder mundial, serão aprisionados por 1000 anos. Um anjo desce do céu com a chave do abismo e prende Satanás por 1000 anos. Ele é lançado no abismo e selado para que não engane as nações durante esse período. Então vai ser 1000 anos de paz nesta terra. A igreja reinará com Cristo. Os colégios não terão mais esses estudos que nós estamos vendo tão absurdos hoje, como ideologia de gênero, e etc. e tal. E as crianças serão ensinadas na palavra de Deus e crescerão sadias e robustas, confiando no Senhor. Não haverá mais doença. Os males cessarão sobre esta terra. As pessoas vão viver até 1000 anos. Quem morrer com 100 anos, diz a palavra de Deus, morrerá novo. Então a vida será prolongada, porque a terra já não terá poluição, não terá todos esses males que prejudicam a nossa saúde atualmente, e dará vida longa aos homens. Os homens não usarão mais da violência física, porque viverão em paz com o Senhor, e isso evitará mortes violentas. Os animais, os próprios animais, hoje tão ferozes, como o leão, o tigre, a paz será tão grande que eles perderão toda a sua violência. Esse vai ser o reino de Cristo aqui na terra. A alma dos mártires que não adoraram a besta, nem receberam a sua marca, ressuscitarão no reino de Cristo durante 1000 anos. Então, aqueles também que forem mortos durante a grande tribulação também estarão reinando. Após esses 1000 anos, Satanás será solto e enganará as nações novamente. Então nós vemos que o poder satânico é diabólico, é terrível.
mesmo com 1000 anos do reinado de Cristo aqui na Terra, com as pessoas recebendo educação religiosa nas escolas, nos, no trabalho, tendo uma vida de paz e harmonia, sem guerras, sem lutas, sem destruição, sem mortes prematuras, mesmo assim, Satanás, depois de solto, voltará a mexer no coração do homem. Por que isso? Porque a salvação é só por nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, só o homem que aceita Jesus como Salvador, ele tem o seu pecado perdoado. Durante esse período, é um período ainda que o homem estará aqui na Terra cumprindo o seu propósito histórico, ou seja, a, o milênio é um período probatório. O homem precisa provar, vai ser provado que só aceitando Jesus como Salvador ele consegue a salvação eterna. Então, esse período no final do milênio vai ser um período curto, Satanás virá por um curto tempo, e aí Satanás, o falso profeta e o anticristo inauguram a Geena, o inferno eterno, onde serão jogadas todas as pessoas que não ressuscitaram na primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição para a morte. Os que morreram sem Cristo, os que viveram sem Cristo, eles também ressuscitarão, mas ressuscitarão para viverem eternamente debaixo do juízo terrível de Deus. Na sequência do capítulo 20 de Apocalipse, parece um grande trono branco e os mortos não julgados, aqueles cujos nomes estão no livro da vida, são lançados no lago de fogo. É a segunda morte. Então nós vemos que as coisas elas são muito claras na Bíblia Sagrada. O reino dos homens não é um reino bem visto por Deus, porque os homens eles reinam debaixo do pecado. E nós temos visto isso, só injustiças sendo praticadas, só absolutismos sendo praticados. Reis, ditadores, impondo as suas psicopatias sobre a população em geral, enriquecendo muito para si próprio e para os seus, empobrecendo milhões de pessoas que vêm a passar fome, a padecer necessidades, a morrer de enfermidades, porque o dinheiro que deveria ser usado para o bem daqueles que contribuem para o sustento do reino humano,
é desviado para recursos para uso completamente obscuros, trazendo muita dor, muito sofrimento e muita morte. Então, esse reino do homem é condenado por Deus. Agora, o reino de Cristo, o reino de Deus, é um reino abençoado de paz, prosperidade, alegria, tranquilidade. E um dia esse reino vai durar para sempre. Enquanto o reino humano vai ter um fim, mesmo com um período que nós estamos vendo caminhar para uma liderança mundial, o globalismo está levando as nações a isso, a escolherem um líder, e ninguém comprar nem vender se não tiver a marca da besta, a marca deste líder. E nós estamos vendo isso através de toda a automação que observamos hoje ser possível. Tudo isso vai terminar, porque é Deus quem julga. Esses homens vão gemer muito, vão sofrer muito, e não vai ser pouco. Um julgamento terrível. Julgamento eterno para a condenação, ele é gradual. Diante do grande trono branco, do juízo final, os homens que morreram sem Cristo serão julgados pelas suas obras. Então, quem praticou mais males vai sofrer condenação pior. Isso sem dúvida. Agora, aqueles que morreram em Cristo, esses sim vão aí reinar. Reinar, mas sob o comando de Cristo. E reinar sob o comando de Cristo é reinar na paz e na alegria, porque o meu reino não é comida nem bebida, disse Jesus. É paz, alegria no Espírito Santo. É isso que espera aqueles que confiam no Senhor. Viver para todo sempre e reinar com Cristo. Meu irmão, minha irmã, você não se preocupe com as tribulações do momento presente. Um dia você vai reinar com Cristo. E meu amigo, você que ainda não colocou Jesus no seu coração, abra o seu coração para Cristo, para não sofrer esta condenação final. Nosso tempo é muito breve, eu não falo tudo aqui, mas nós temos aí se você procurar no meu playlist, vai ter uma sobre o Apocalipse. Lá tem diversos vídeos que eu fiz sobre o Apocalipse. Ele está incompleto, pretendo completar algum dia, se o Senhor o permitir, mas dá para você ter noção de alguma coisa. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma vida com Cristo nos dias de hoje, neste período que o reino humano ainda prevalece. Mas, sobretudo, que um dia você possa viver tranquilo no reino de Deus, governando juntamente com Cristo para todo sempre. Amém? Que Deus te abençoe.